Oi, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo pra testemunhar como que foi o processo da minha conversão. Eu vim de uma família que não tinha muita estabilidade religiosa, né? Vamos colocar assim que as pessoas entendem, né? Eu lembro na minha infância que minha mãe passou pela congregação, depois na adolescência eu passei pela católica, e depois dos meus 18 anos eu passei pela Umbanda. Dos meus 18 aos meus 25 anos. Uns 2 anos que eu estava na Umbanda, eu também estava dentro da igreja evangélica. Eu senti uma vontade de procurar, porque eu tinha me afastado 1 ano da Umbanda, e depois fui tentar voltar, e voltei nos dois juntos. Foi aonde eu tava um pouco afastada de tudo, mas eu voltei nos dois juntos, né? Eu sentia a emoção dentro da igreja evangélica, mas não tive a conversão. E eu sentia que algum vazio ainda tava ali, sabe? Não achava que era normal. Foi aonde eu comecei a ir no encontro de mulheres da minha cidade, que era evangélico-cristão, que é seguir a Cristo, né? Seguir o que fala aqui na palavra. E foi onde Deus começou a trabalhar dentro de mim. Porque o que aconteceu? Eu via coisas acontecendo naquele encontro, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, e eu falava assim, meu, alguma coisa tá de errado comigo. E nos encontros, a pastora, quando chegava na minha vez, a pastora só falava que tinha coisas que eu tinha que me desfazer, que estavam dentro da minha casa. Esse é o entendimento que eu tinha, né? Ela falava que coisas eu precisava me desfazer e que não dava pra mim habitar 2 lugares ao mesmo tempo. E ela não tinha conhecimento disso. E o mais incrível é que no centro que eu ia, o Pai de Santo chegou pra mim e falou, você também não pode habitar em 2 lugares. E ele também não tinha conhecimento de onde eu estava indo. E foi um dia que ele chegou, o próprio Pai de Santo chegou pra mim e falou assim, o seu lugar não é aqui, você precisa sair daqui, porque aqui não é o seu lugar. E hoje em dia eu tenho entendimento que foi onde Deus me chamou e falou assim, você é minha filha, e eu te chamei pra cumprir aquilo que eu ordenei, né? Eu te chamei pra estar dentro do meu propósito. Você é minha filha, eu te amo, você é amada. Só que na época eu não entendia isso, hoje eu tenho esse entendimento. E eu continuei frequentando os 2 lugares. Só que toda vez no grupo de mulheres eu ganhava um conhecimento novo da parte de Deus, tudo baseado na Bíblia e baseado naquilo que Deus trazia, testificava dentro do meu coração. E eu, como uma umbandista de 8 anos frequentando, né, eu tinha minhas imagens, eu tinha minha idolatria por imagens, eu fazia minhas orações para imagem, né, e eu nunca colocava Deus em primeiro lugar, porque até então eu já tenho entendimento que Deus, ele não se dissolve nas coisas, Deus, ele é único. E foi aonde eu continuei indo nos encontros, né, e ter mais sede de Deus. Mas eu ainda não tinha entendimento. Então eu conversava com Deus, né? Por mais que eu estava depositando minha fé no lugar errado, eu conversava com Deus. E eu comecei a pedir pra Deus, Deus, me mostra se o que eu tô fazendo tá errado. Fala comigo, começa a mostrar pra mim. E ele começou a mostrar a gente nos pequenos detalhes. Porque eu tinha tido um encontro no culto, onde falava sobre os nossos olhos e ouvidos espirituais, que às vezes os nossos olhos e ouvidos espirituais, eles estão fechados para as obras do Senhor, para as coisas que o Senhor tem pra gente, e a gente só consegue ver o humano, o mundano. Comecei a pedir pra Deus mostrar pra mim, né, se aquilo que eu tava fazendo era errado, e comecei a pedir pra ele, a partir daquele entendimento, pra ele abrir os meus olhos e os meus ouvidos espirituais, e ele começou a me mostrar nos detalhes, nos pequenos detalhes, que se meus olhos e ouvidos espirituais estivessem fechados,